E está no ar o Pode Festejar, o podcast para você que, assim como a Yara Fernandes, é apaixonada por festas e empreendedorismo feminino. Olá, minhas festeirinhas! Sejam todas muito bem-vindas ao terceiro episódio do Pode Festejar. Eu me chamo Yara Fernandes e hoje nós vamos falar de quando o assunto é festa infantil. As festas infantis, elas são um nicho da decoração que levam a gente assim, ao mundo da imaginação, né? Porque o mundo das crianças é um mundo mágico, é um mundo encantador, um mundo cheio de criatividade. As crianças, a gente tende a dizer que as crianças, elas viajam na maionese, né? E nós, como decoradoras desse universo, né? Todo mundo que trabalha nesse universo infantil tem esse compromisso de entrar nesse mundo da imaginação junto com as crianças quando o assunto é festa infantil. E aí, por esse motivo, eu resolvi separar alguns tópicos aqui e compartilhar com vocês de coisas que eu acho super importantes a respeito das festas infantis. Então, vamos lá? O primeiro deles, e que eu acho super importante, é que você deve conhecer os personagens infantis e as suas histórias. Pelo simples motivo de que você conhecendo o personagem, os personagens, você conhecendo a história, você tendo assistido o filme, você vai conhecer os cenários do filme, você vai saber das histórias, você vai saber quais os itens que você pode utilizar, além dos personagens, para montar a tua decoração. Como, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum da Branca de Neve, a gente utilizar a maçã, né? Mas tem outros itens lá no desenho da Branca de Neve que são bem legais também, tipo o espelho, aquele personagem lá que aparece no espelho. A gente pode utilizar para colocar numa decoração também e fica bem diferente. Tu vai sair do padrão e tu vai utilizar itens que vão transformar a tua decoração numa decoração única, numa decoração exclusiva. Quem é o cliente que não gosta disso, não é verdade? Então, assistir os desenhos. Vez por outra eu compartilho lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu faço uma brincadeirinha assim, ó. De que filme é esse trecho? Aí eu coloco lá um trecho de uma música ou de uma frase. Alguma coisa que identifique mais aquele desenho, aquele filme. E tem gente que acerta, tem gente que erra, né? Mas são essas brincadeirinhas assim para ir já atiçando a curiosidade, principalmente das meninas, né? Das decoradoras que me seguem lá, a se atentar a esses detalhes, conhecer os personagens, saber se elas conhecem os personagens, se elas conhecem as histórias, se elas estão atentas àquelas frases, àqueles textos, àquelas músicas lá do filme. Porque tudo isso é importante. E quando o assunto é decoração, quando o assunto é festa infantil, na realidade, quando o assunto é festas em geral, todo detalhe vai fazer a diferença. Todo detalhe que você colocar lá vai valer a pena, porque vai diferenciar a tua decoração. Vai fazer com que a tua decoração supere as expectativas da tua cliente, inclusive as tuas, porque eu também tô cansada de me surpreender com as minhas próprias decorações. Às vezes eu faço o projeto digital, eu já tenho uma visualização de como que a festa vai ficar, né? Mas eu monto e aí quando tu bota lá no real, né, que tu vê, tipo, fica muito lindo, tá? E cada detalhe vai fazer a diferença. Não se iludam, sejam detalhistas, tá? Porque cada detalhe vai fazer super diferença nas decorações de vocês. Não tenha dúvidas. Então, conheçam os desenhos, assistam os filmes. Eu tenho uma lista de transmissão e vez por outra eu tô compartilhando com as meninas, né? A lista de transmissão no WhatsApp e também lá no meu canal do Telegram. Eu sempre tô compartilhando com as meninas sugestão de filme pro final de semana. E aí eu conto um pouquinho ali da história para as meninas, para atiçar a curiosidade delas de assistir. E são desenhos infantis, o melhor de tudo, né? Coisas que você pode assistir com a sua família. Pega a criançada, prepara a pipoca, o refrigerante ou o suco que vocês gostarem de comer, a panela do brigadeiro e faz aquela sessão de cinema dentro de casa. Vai ser super divertido e é uma coisa que vai contar muito para o teu lado profissional quando você decide trabalhar com decoração de festas infantis, ok? Então, conhecer os personagens, saber das suas histórias, conhecer
todos os itens referentes àquele personagem, né, que tem lá e que tu possa trazer para tua decoração, vai fazer com que a tua decoração ela suba de nível, porque com certeza você vai acertar e a tua decoração ela vai ficar totalmente diferenciada das demais, tá certo? Então, primeiro tópico, né, primeiro ponto que eu queria deixar para vocês era esse: conheçam os personagens, conheçam as histórias. Outra coisa, né, segundo ponto que eu queria falar com vocês é: use a criatividade, não tenham medo de arriscar, certo? E se possível, escutem a criança também. Às vezes a gente vai para uma visita, conversa com a mãezinha e tal, e a criança tá lá, tá brincando, tá correndo, às vezes senta na mesa junto com a gente, né, para conversar, mas fica ali ligado no celular, fica brincando com algum brinquedo, alguma coisa, e a criança não participa daquele momento ali onde a gente está conversando sobre a festinha que é pra ela. Então, você pode muito bem, sim, perguntar pra criança: qual é o personagem que você mais gosta? Como era que você queria pra sua festinha? Você tem alguma sugestão pra sua festinha? As crianças, gente, elas têm muita imaginação, elas têm uma capacidade criativa absurda. E todos nós nascemos com essa capacidade criativa. Só que o que acontece? Com o tempo, né, a gente vai perdendo um pouquinho disso aí. Porque tem coisas que a gente imagina, tem coisas que a gente cria, tudo dentro da nossa cabecinha, no mundo da nossa imaginação. E que quando a gente é criança, tá tudo bem. Criança é assim, a própria sociedade aceita isso. Mas quando a gente vai crescendo, se a gente viaja demais na maionese, as pessoas elas vão julgando a gente, tá? E aí a gente vai acabando reprimindo um pouquinho, a gente vai guardando um pouquinho da nossa criatividade. E criatividade é uma coisa que tem que ser exercitada. Então, se você para de praticar a criatividade, com o tempo ela vai diminuindo, tá certo? Então, é uma coisa assim, que nós que trabalhamos com decoração, a gente tem que voltar no tempo e começar a exercitar a nossa criatividade mesmo. Porque, se eu quero cobrar um valor diferente pela minha decoração, diferente das minhas concorrentes, eu tenho que oferecer algo de diferente. Eu tenho que ser criativa. Então, a gente tem que começar a exercitar esse nosso lado criativo, que todos nós temos. Ele só tá escondidinho lá em algum cantinho, mas aí você pega ele e traz pra cá: opa, eu quero te usar de novo, tá? Então, as crianças, conversar com a criança vai te ajudar bastante nesse ponto, tá certo? Porque a criança, às vezes, elas falam coisas assim que realmente não dá pra você fazer. Mas às vezes ela te dá uma sacada, te dá alguma coisa assim bem legal que tu pode utilizar na tua decoração e que vai ficar super lindo. Vai ser aquele item que os convidados vão chegar e vão perceber logo de cara. Tanto os adultos quanto as crianças. Porque eu, particularmente, eu costumo me encantar com as decorações. E quando eu vou em festas, eu fico observando a reação das pessoas, tanto dos adultos quanto das crianças, quando eles chegam, que eles veem aquela decoração, né, e todos os itens que estão lá, que foram preparados para receber essas pessoas, tá certo? Então é muito legal. Um terceiro ponto que muita gente me pergunta e que eu vou aproveitar para falar sobre isso agora, que é o quê? Arcos de balões, balão. Eu acredito que a maioria das pessoas, assim como eu, quando pensa em festa infantil, a primeira coisa que vem na cabeça logo são os balões. Uma das primeiras coisas que vem à cabeça. Porque o arco de balões, ele já faz parte ali da identidade das festas infantis, tá? É praticamente um item obrigatório. Mas isso não significa dizer que obrigatoriamente você tem que colocar um arco de balões. Até porque tem mãezinha, tem paizinho que não quer o arco de balões. Ou então, às vezes, você vai fazer uma decoração na escola, né? Festinha de aniversário na escola. E a escola não permite que seja colocado o arco de balões. Porque o balão ele pode estourar, ele pode acabar atrapalhando a aula, né? Da sala de aula mais próxima. Então, assim, tem detalhes e tem situações específicas em que os balões eles não vão fazer parte da tua decoração. E isso não vai desmerecer a tua decoração em nada, tá certo? Mas, se você tiver a oportunidade de fazer uma decoração com um arco de balões, você vai perceber que ela realmente vai ficar
bem mais bonita, que ela vai ficar bem mais aquela carinha ali de festa infantil, tá certo? Porque é automático. Eu, particularmente, quando eu penso em festa infantil, é uma das primeiras coisas que me vem à cabeça. É o arco de balões. Definir a paleta de cores para já saber quais são as cores dos balões que eu vou poder utilizar para fazer o arco, porque realmente eu acho, né, na minha opinião, fica muito mais bonito. Isso não descarta a possibilidade de não utilizar o arco de balões e a decoração ficar bonita também. E aí, como nós estamos falando de arcos de balões, eu já vou deixar uma dica com vocês de uma coisa que eu tenho feito para valorizar um pouquinho mais os meus arcos de balões e que tem dado super certo, tem realmente ficado muito mais bonito, que é o que? Você pegar alguns desenhos e fazer uns recortes pequenininhos, tá? E colar em alguns balões do teu arco. Isso dá uma visão bem diferente, tá? Agora, a gente tem que ter um cuidado para dosar um pouquinho a mão. Não colocar recortes demais, né? Não colocar figuras demais. E que essas figuras que a gente esteja colocando estejam em sintonia com o painel e com os itens decorativos da mesa. Se o teu painel ele é um painel criativo, ele já tá lá cheio de bandeirinhas, cheio de quadrinhos, cheio de desenhos, talvez colocar esses desenhos no arco de balões não seja a melhor opção. E aí você tem que analisar e saber dosar, tá certo? Que é para que tudo fique em um perfeito equilíbrio e a tua decoração ela fique perfeita, tá certo? Tem até uma decoração que eu fiz que foi o tema neon, foi a Neon Party da Yara, minha xará, certo? Ela fez aniversário de 12 anos da Yara. E aí eu fiz o arco de balões neon para colocar na entrada. Esse não foi o arco principal, não foi o arco lá da mesa. Além do arco da mesa, eu fiz um outro arco de balões que ficou bem na entrada mesmo, lá da casa onde foi o aniversário dela, bem na porta da entrada. E aí eu peguei e recortei umas estrelas em cores neon e colei em alguns balões. E ficou super fofo, ficou super legal. Deu uma identidade visual diferente, tá? Já fica aquele negócio assim, não é só um arco de balões comum, é um arco de balões com algumas estrelinhas e a decoração dela tinha bastante estrelas, né? Então ficou tudo em sintonia. O arco de balões não era o da mesa, mas estava em sintonia com aqueles elementos principais que eu utilizei na decoração da mesa. E ficou super lindo, ficou super legal, todo mundo adorou aquele arco de balões. Então fica essa dica aí para vocês colocarem, anotarem, quando vocês forem pensar na decoração de vocês estudarem essa possibilidade de enfeitar o arco de balões também, tá certo? O quarto tópico que eu queria falar com vocês são os personagens. Gente, personagem em festa infantil é basicamente essencial, porque normalmente os temas infantis eles são temas de personagens, né? São temas de desenhos infantis. Aquele desenho, né? Aquele filme, aquele personagem que a criança gosta, que a criança mais se identifica. E sempre vai ter. Toda criança se identifica com um personagem. Embora esse personagem ele mude a cada um mês, a cada ano, não sei. Mas ela sempre vai se identificar com algum personagem, com algum filme. E ela vai querer, né, a festinha de aniversário dela naquele tema. Exceto os aniversários de 1 ano, 2 anos, que ainda é a mãezinha que escolhe. Mas normalmente, de 3 anos em diante, já é tudo voltado para a preferência da criança. É a própria criança que acaba escolhendo o tema da festinha de aniversário dela. Então, assim, em relação a personagens, o que eu tenho a dizer é: utilizem os personagens, os principais e os personagens secundários na decoração. Porque fica muito legal, fica muito mais bonito, valoriza mais a tua decoração. Ah, eu vou fazer uma decoração da Bela e a Fera e eu vou fazer tudo azul, amarelo e vermelho, que já é a paleta de cores pré-definida de uma festa Bela e a Fera, que já são as cores do desenho, né? Que tá tudo interligado lá no desenho, são essas cores, as cores principais. E aí eu vou colocar vou fazer tudo nessas cores, mas não vou colocar nenhum personagem, não vou colocar nenhum painel sublimado, com nenhuma imagem e tal. Não vai caracterizar. É necessário que você coloque, nem que seja de papel. E aí eu vou dar algumas opções aqui para vocês. Primeiro, são os desenhos de papel. Então você pode pensar no painel criativo, né? E você pode já
comprar ele pronto, ou então se for uma coisa que você mesmo criou, você fazer o desenho e enviar para gráfica. E aí leva lá para gráfica, eles vão imprimir. Tem gráfica que já faz o recorte, né? E aí se você não tiver essa possibilidade aí na sua cidade, você manda imprimir, traz para casa, recorta. Se você tiver impressora, você mesmo já imprime, tal. E fica super legal também. Mas quando vocês forem trabalhar com papel, utilizem a criatividade de vocês assim ao máximo para tentar diferenciar o máximo possível. Tentar criar itens, já que você vai ter essa opção de imprimir e de recortar, tente fazer essa decoração o mais diferenciado possível. Então você pode colocar inclusive aqueles displays de papel lá na mesa, com cuidado porque local muito ventilado vai ficar derrubando, ou então ele pode ficar tá aqui retinho, né, e bater um vento, aí pode dobrar assim, aí realmente não vai ficar muito legal. Então tem que ter esses cuidados também. Mas aí foi a primeira opção, né? Segunda opção, os displays de MDF ou de PVC. Hoje em dia o pessoal está utilizando mais os displays de PVC, porque ele é branquinho e ele realmente é mais bonito. E aí os displays, eles têm eles de todo tamanho que você pode mandar fazer. Tem aqueles pequenininhos de colocar na mesa e tem os maiores, tem display do meu tamanho que você pode colocar do lado da mesa e que fica super legal, fica super bonito também, tá certo? Mas, porém, contudo, todavia, eu gosto muito de trabalhar com os personagens no formato de boneco. Eu gosto de ter os bonecos, as bonecas, né, para colocar na mesa. Eu acho que isso valoriza demais. Pode ser as pelúcias também. As pelúcias, elas ficam super fofinhas, ficam super lindas na mesa também, tá? Ah, Yara, mas esses personagens, eles são muito caros. São. E aí é onde tá. É o que eu sempre digo para as minhas alunas, é o que eu sempre falo para vocês. Não sai comprando as coisas aleatoriamente não. Deixa pra comprar quando tu precisar. Ah, apareceu uma festa do tema Bela e a Fera. Aí eu vou lá e compro a Princesa Bela, compro a Fera, compro os personagens. Porque realmente eles são personagens mais caros. Mas são itens que vale a pena você ter junto com você. Porque, por exemplo, os meus personagens da Bela e a Fera, eu já utilizei várias vezes. Eu já fiz várias decorações do tema Bela e a Fera, tá? Então é uma coisa assim que eu comprei e que já me serviu horrores, tá certo? Mas se você não tiver o capital para comprar, você pode alugar também, dar uma pesquisada nas lojas de aluguel que tem na tua cidade, né, de itens decorativos, principalmente onde tem os personagens, e entre em contato com essas pessoas para estudar a possibilidade de você alugar esses personagens também, porque eles valorizam muito a tua decoração. Vou mostrar aqui. Essa aqui, ó, é a Princesa Bela que eu comprei para fazer um aniversário. Um aniversário de uma bebezinha com o tema Bela e a Fera. E tipo, ela ficou super fofa, né? Eu adoro esses bonecos, gente. Por mim, eu teria uma coleção. Mas eu saio comprando aos pouquinhos, tá? Eu vou comprando à medida que eu realmente vou precisando. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso comprar uma boneca da Branca de Neve. Aí eu compro hoje. Daqui a uma semana eu tenho uma decoração da Princesa Ariel pra fazer e eu não tenho a boneca da Princesa Ariel. Então aí eu vou lá e já vou comprar a princesa da boneca Ariel. E aí ficam duas compras pesadas, uma atrás da outra, tá certo? Então a gente vai dosando. Eu comprei a Branca de Neve sem motivo algum, só porque eu quis comprar. E aí depois apareceu a da Princesa Ariel. E aí eu fiquei com 2 gastos bem próximos um do outro, sendo que eu só vou precisar de uma, tá certo? Então, saibam esperar um pouquinho. Ah, mas eu gosto muito desse tema, Yara, porque eu acho ele lindo. Mas lembra, a decoração não é pra você, é pra sua cliente, é para as suas clientes. Então você tem que esperar a demanda pra você, né, ir montando o seu acervo. Ok? Dica de ouro, assim, conselho que eu dou pra vocês. Esperem as demandas para poder ir montando o acervo de vocês, tá certo? E aí eu tenho essa boneca aqui. Uma outra sugestão, porque essa aqui foi o tema dessa festa que eu fiz com essa boneca, foi a Bela. Mas aí depois eu fui fazer uma festa com o tema a Bela e a Fera. E aí eu não tinha o boneco da Fera e não encontrei para vender.
foi que eu fiz, mandei fazer de feltro. E aí eu tenho a Bela, acho que vocês já devem ter visto lá nas minhas redes sociais. Tenho a Bela e eu tenho a Fera. Meus dois personagens aqui lindíssimos, eu adoro meus personagens também de feltro. Eles ficam super fofos lá na decoração, já utilizei bastante também, todos dois, porque esse tema Bela e a Fera, ele sai demais aqui. Demais, demais mesmo. Tá? Então, eu super recomendo. Os bonecos de feltro, eles possuem um preço mais acessível. Você só tem que achar uma pessoa que se garanta nos bonecos de feltro, tá certo? E com certeza na sua cidade deve ter. Então, busque essas pessoas. A gente tem que ter os nossos fornecedores, né? Fornecedor de painel sublimado, fornecedor de boneco de feltro, fornecedor de aluguel de peças. E você tem que ter uma noção de preços também, tá? Tenham tudo isso, tenham todos esses contatos, que é para no momento que você precisar, você não precisar ficar se descabelando procurando tudo. Você já ter os locais certos onde você vai encontrar tudo aquilo que você vai precisar. Uma outra coisa que eu gosto muito são esses personagens aqui pequenininhos, ó. E aqui eu tô com tudo da Bela e a Fera, porque eu fiz uma decoração da Bela e a Fera e tá tudo aqui pertinho de mim, os itens da Bela e a Fera, tá? Aqui é o relógio, que é o horloge, a xícara, com esse quebradinho aqui, que é o zip, e o Lumière, que é o castiçal, tá certo? São personagens principais também lá do desenho da Bela e a Fera. Se vocês assistirem o filme, esses personagens eles vão aparecer o filme inteiro, praticamente, ok? Ah, Yara, mas eles são muito pequenininhos, para utilizar na decoração não vai ficar tão legal, depende da forma que você utiliza. Por exemplo, esses pequenininhos aqui eu gosto de colocar assim, ó, no meio da boleira. E aí aqui ao redor eu vou colocando os docinhos, né? Mimo não vai dar certo, porque o mimo ele pode ficar mais alto aqui, só se for um mimo mais baixinho, tá? Mas se for um mimo mais alto vai cobrir o personagem, tá? Então é só ter esse cuidado, mas eu super recomendo, eu utilizo. E eu acho que fica muito lindo você colocar o personagem pequenininho aqui. Ele dá um complemento a mais, né? Ele dá um diferencial na minha decoração. Eu super recomendo. Esses personagens menorzinhos vocês também encontram nas casas de brinquedo. Mas tem uns que eu consegui, por exemplo, dos Minions. Eu tenho uma coleção de Minions pequenininhos que eu consegui todos eles no McDonald's. O McDonald's, acho que a cada mês o McDonald's ele atualiza lá as coleções dos brinquedos do McLanche, né? E aí você fica ligado nos temas e compra esses personagens pequenininhos. Você já pode ficar atenta a cada atualização das coleções do McDonald's para você estar dando uma olhadinha. E assim, tem no McDonald's e tem em outras lanchonetes também. Eles já fazem essas coleções de brinquedos também. E aí você pode ficar atento, tá? Essas coleções e tá adquirindo esses personagens menorzinhos. Esses aqui não foram do McDonald's. Esses aqui eles vieram na caixa junto com a Bela. Junto com essa Bela aqui. Ok? Eles vieram todos na caixinha juntos, tá? E aí eu não desperdiço eles por eles serem pequenos. Eu utilizo eles pra dar um diferencial a mais na minha decoração. E fica essa dica pra vocês, ficarem atentos a esses personagens pequenininhos também, darem uma atenção especial pra eles, porque eles podem sim fazer a diferença na tua decoração. E elevando um pouquinho, né, o nível das nossas decorações, indo pra um patamar mais acima, nós também já temos hoje no mercado as festas cenográficas, onde o pessoal coloca as esculturas, né? E aí você entra lá no buffet, chega lá, tem uma decoração enorme, aquelas decorações gigantescas, e tem os personagens, tem a Bela, tem a Fera do meu tamanho. E sem ser de display, sendo uma escultura mesmo. E fica muito lindo, valoriza demais uma decoração. Só que essas esculturas é um investimento a mais, então eu recomendo para quem trabalha mesmo assim com as festas cenográficas, que aí vai dar um total diferencial na sua decoração. Você fazer uma decoração cenográfica e se você puder escolher entre uma escultura e um display, utilize a escultura, porque a escultura ela realmente vai dar um total diferencial na sua decoração. Uma outra coisa muito legal que você, decoradora, pode fazer e oferecer para sua cliente também é aqueles toppers de docinhos, né? Que são aqueles
recortes pequenininhos com desenhos, com o nome do aniversariante, né, da aniversariante, que você pode recortar, cola lá no palitinho de dente e aí depois você vai lá e enfia no docinho. E fica super fofinho também. Eu fiz uma decoração com o tema Harry Potter e assim, eu utilizei vários itens, né, que identificassem o Harry Potter. A varinha, tinha o chapéu, tinha o carrinho lá, aquele carrinho azul, que quando ele faz uma viagem com o Rony, eles ficam presos numa árvore. Eu fiz o carrinho de papel, ficou super legal. O símbolo de Hogwarts, o símbolo das escolas de Hogwarts, né, Grifinória. O tema principal foi a Grifinória, mas eu fiz de cada uma, eu imprimi vários deles e colei em partes diferentes lá da decoração. Tinha um caldeirão, tinha algumas porções, né? E ficou bem bonita essa decoração. Tinha um cachecol e ficou bem legal essa decoração. E uma coisa assim que ficou super legal também foram os toppers. E aí como foi que eu fiz? Eu fiz os toppers quadradinhos e fiz de vários personagens lá do filme. Tinha até o Voldemort, que é o vilão, né? E até dele eu fiz e coloquei lá e ficou bem legal, tá? Todo mundo adorou essa ideia, a mãezinha ficou super satisfeita. Então é uma opção pra você também. Às vezes a gente fica muito restrito àquele personagem principal e esquece dos outros personagens que tem lá no filme, que também são importantes, que também fazem parte, tá certo? E ficou muito legal, tá? Então fica essa sugestão pra vocês também fazer esses toppers. E por último, arranjos. Tem muita gente que pergunta: Yara, arranjo aí tem obrigatório? Gente, não tem uma regra, não tem esse negócio de dizer assim, ah, é obrigatório. Não, não é obrigatório. Mas se você puder colocar, coloque. Por quê? Porque vai valorizar. Às vezes é uma festa de menino e a mãezinha não quer um arranjo de rosas, né? Mas aí tem aquelas bolinhas, que é só as folhagens, que fica super bonito também. Hoje tá super na moda, nós estamos no auge aí das decorações com as folhagens. E só folhas, só a parte verdinha mesmo, sem flor. E fica super bonito. Você pode fazer um arranjo bem grande também, com aquelas folhas, né, bem maiores, que vai super valorizar a tua decoração também. Então assim, eu particularmente não gosto de dizer que é obrigatório, porque na minha cabeça não tem esse negócio de ser uma regra geral. Ah, tem que ser assim. A gente vê decorações aí na internet de todas as formas. Agora, é claro, um arranjo, ele com certeza ele vai valorizar a tua decoração. Mas sem ele, não significa que a tua decoração está desvalorizada. Então, assim, eu não gosto de ditar regras. Eu gosto de falar coisas que eu sei, eu tenho certeza que vão ficar mais bonitas. Mas não colocar isso como sendo obrigatório. Por quê? Porque às vezes o que é obrigatório mesmo? É você satisfazer a vontade daquela criança e satisfazer a vontade da mãezinha, tá certo? Então às vezes a mãe não quer o arco de balões, às vezes a mãe não quer o arranjo e tá tudo bem. Tá tudo bem, você vai fazer uma decoração e vai ficar bonita também. Você compensa de um outro lado, né? Coloca um personagem a mais, coloca algo a mais que identifique aquele personagem, aquela história daquele personagem. E vai ficar super lindo, vai ficar bem diferente e você não vai ter o seu trabalho desvalorizado em nada. O que vale aqui é a criatividade. Então conheçam as histórias, conheçam os personagens, utilizem a criatividade de vocês e manda ver. Quero ver as decorações de vocês aí belíssimas, ok? O mundo das crianças é um mundo mágico, né? É o mundo da imaginação. E se você conseguir entrar nesse mundo, com certeza você vai ter resultados belíssimos, tá certo? Então era isso, meninas, que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Envie isso aqui pra uma outra amiga. Compartilhe essa ideia com as amigas de vocês que também trabalham com festas infantis, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Tá ok? Então, beijos. Até mais. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema para os próximos episódios, deixem aí nos comentários que eu tô sempre dando uma olhadinha, tá ok? Tchau, tchau! E tu vai utilizar mais conteúdo da...
vai fazer com que a tua decoração suspere. Porque o arco de balões ele já faz parte daquela identidade ali da festa de balão.